Estamos de volta com Política Cruzada e vamos direto a Brasília com Danilo Caixeta. Danilo, vamos lá. O que nós temos já de mudanças do início do programa para cá, da sua participação, e qual é a sua intervenção aqui no nosso bate-papo com o professor Adelino e com o César Honório? Oi, Rick. Pois é, eu queria aproveitar até um pedacinho aí, um gancho disso que o César comentava antes do intervalo, o professor também, é que o clima aqui em Brasília ontem, quando a gente chegou, é bem interessante. Exatamente, parece uma eleição indireta. Muitos deputados têm falado isso, uma eleição indireta, onde uma chapa é Temer e Eduardo Cunha, e a outra chapa é Dilma e Lula. Isso porque ontem, durante todo o dia, Dilma recebeu pessoas, aliados no Alvorada. O ex-presidente Lula também recebeu muita gente em um hotel que ele está hospedado aqui em Brasília. Inclusive, quando ele chegou a esse hotel ontem, no fim da tarde, teve confronto com manifestantes, as seguranças dele que estavam na comitiva, e manifestantes fizeram um confronto, teve uma certa indisposição ali na entrada do hotel, e a presidente Dilma ficou o tempo todo no Palácio do Alvorada recebendo também aliados. Por outro lado, Eduardo Cunha ficou o tempo inteiro aqui no Congresso Nacional, no gabinete da presidência, recebendo também deputados e aliados, e o Temer, que estava em São Paulo, ia passar o fim de semana, voltou para cá imediatamente e recebeu gente durante todo o dia no Palácio do Jaburu. Interessante porque o alerta acendeu na oposição quando foram feitos uns recálculos aqui, e aí eles perceberam que estavam com 341 votos, um a menos do que era o necessário. Por essa razão, Temer voltou às pressas aqui para Brasília, exatamente para evitar com que a oposição tenha uma surpresa, uma vez que eles já estão dando como certa a vitória hoje aqui no Congresso Nacional, o impeachment da presidente. Assim como o lado do governo também dá como certo que vai ter mais de 170 votos aí e não vai ter problema nenhum. Mas a sessão, Rick, que começou na sexta-feira, durou 43 horas e 50 minutos, terminou ontem, era por volta de 3 horas e 40 da manhã, foi muito tumultuada aqui no Congresso Nacional. Os parlamentares discutiram, teve até agressão física dentro do plenário, eles foram precisos ser separados por outros colegas parlamentares e até a presidência chamar a segurança da casa, porque os ânimos se exaltaram muito aqui dentro, né? Mas o presidente fechou a sessão às 3h40 da manhã, dizendo que retoma hoje às 2 da tarde, impreterivelmente, para começar a votação. Aí hoje, Rick, vai funcionar dessa maneira, olha só. No inicinho da sessão, o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, ele que é relator do processo do impeachment na comissão especial, ele vai ter 25 minutos para falar aqui na tribuna em nome do relatório. E aí, inclusive, o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, chegou a apresentar ontem aqui um requerimento, uma questão de ordem à presidência, pedindo com que a presidente Dilma também tivesse uma última oportunidade de falar na sessão de hoje e fosse concedido para ela também 25 minutos, em nome do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que viria aqui fazer a defesa. Mas a presidência disse que não aceitou esse pedido, porque o relatório não é a parte de acusação. O relatório, apesar de acusar a presidente Dilma, é um relatório técnico, segundo o entendimento do regimento interno. Por essa razão, só fala hoje o relator do processo e depois as lideranças dos partidos. E aí, cada líder terá de 3 a 10 minutos para falar na tribuna. Esse tempo vai depender do tamanho da bancada de cada legenda, e cada legenda também terá o seu espaço hoje. São 25 legendas com representatividade aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Portanto, a votação mesmo, Rick, deve começar por volta de 4h30 da tarde. E aí é quando cada deputado será chamado um a um até um único microfone que estará no centro do plenário para falar nominalmente o seu voto. Tá certo, Caixeta, muito obrigado. Daqui a pouco você volta com mais informações. Olha, é uma situação complicada essa que é posta, né? Se vai trazer um relatório, a leitura do relatório novamente, não caberia ali, professor, a intervenção do advogado-geral da União novamente? Bom, para poder fazer um complemento de defesa ou não? Conforme foi dito pelo presidente e repassado pelo Caixeta. Basta só a leitura do relatório. Bom, tecnicamente está na alçada do próprio presidente da Câmara conduzir desse modo. Não é? Então, não há uma disposição expressa que há a necessidade de uma defesa nesse momento. Até porque na Câmara dos Deputados não há julgamento ainda. Há apenas a colocação de um relatório. Porém, né,
analisando aí o contexto mais amplo, os princípios que regem o nosso direito, sim, deveria haver, no meu entendimento, uma maior valorização do princípio da ampla defesa e do contraditório, não é, por parte daqueles que representam o próprio governo. Tá certo. Vamos a mais um trecho aqui da internet hoje, do que a gente tem de notícias, de informação. A gente vai colocar aqui, enquanto chega para a gente essa informação aqui, César, eu quero te perguntar uma coisa. Diário Oficial de ontem trouxe uma série de nomeações do governo federal que são entendidas, já está à disposição aqui, eu já leio, são entendidas como o governo está buscando aliados para tentar barrar o impeachment. Já você fala isso para mim. Olha, madrugada de pré-votação tem troca de agressões entre deputados. As horas que antecederam a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff ficaram marcadas pelo acirramento dos discursos na tribuna e por discussões e trocas de agressões entre deputados no plenário. Durante a madrugada, conforme Cacheta disse, deste domingo, em duas ocasiões a bancada do deixa disso evitou que parlamentares da base aliada e da oposição abandonassem a batalha verbal rumo às vias de fato. Além disso aqui, tem as questões das nomeações, né, que são colocadas. Lula está em Brasília, no hotel, e um entra e sai de pessoas muito grande. O governo está num balcão de negócios mesmo, tentando barrar o avanço desse impeachment? Eu falei que amanhã, segunda-feira, né, tendo impeachment principalmente, nós vamos acordar com 2 presidentes. Né? E esse cenário, né, com Dilma, presidente de direito, e Temer, com essa expectativa de poder, essas negociatas, esse fisiologismo, que é essa troca de favores usando cargos, já está acontecendo pelo governo, efetivamente, e também até pelo governo em potencial, que é o do Michel Temer. Né? Porque só pela expectativa de poder. Então, no Brasil de hoje, nem se disfarça. No de antigamente ainda dava disfarçado, agora não. Essa negociata é feita à luz do dia. Agora, é bom lembrar que, independentemente do que aconteceu hoje, a questão é política, mas é bom lembrar também que, se aconteceu o impeachment da presidente Dilma, ela está caindo principalmente em função da crise econômica que nós estamos vivendo. E não necessariamente por pedalada, por lava-jato. Tá? E aí, eu posso assegurar, se nós estivéssemos vivendo um cenário de crescimento econômico, com PIB positivo, com geração de emprego positivo, você pode ter certeza que esse processo de impeachment nunca chegaria. Agora, talvez o pessoal que está nos assistindo deve estar fazendo a pergunta aqui, até na nossa opinião, se passa o impeachment hoje ou não pela Câmara dos Deputados. A pergunta fica para os dois, então. A tendência, eu tenho acompanhado, né, a notícia, e aí é notícia mesmo, as coisas mudam rapidamente. No final da sexta-feira à noite, era dado como absolutamente certa a aprovação do impeachment pela Câmara. Inclusive com esse número muito maior, né? Com esse número, com uma folga que o governo 20 votos a mais. O governo teria, assim, alguma coisa entre 130 votos, ou precisa de 171, né? Já no adiantar da noite de sexta-feira, esse cenário já começou a mudar quando o vice-presidente, o primeiro vice-presidente, que é do Maranhão, não me lembro o nome dele agora, um deputado do Maranhão, que era aliado do Partido Progressista, que era aliado de primeira ordem do Eduardo Cunha, mudou de lado. E mudou por algum motivo, né? E, inclusive, ele foi um dos que realizaram no sábado, ontem à noite, um jantar para deputados indecisos, inclusive com presença de ministro. Já naturalmente ali combinando, caso o indeciso opte por votar a favor ou não, votar a favor, o que vai ganhar. Agora, isso fez com que o cenário ficou ainda um pouco indefinido. Eu, pessoalmente, ainda acho que pela onda que tem vindo, a tendência maior é de aprovação do impeachment hoje pela Câmara. Tá certo. Professor, e o ponto de vista do senhor? Só para a gente poder encerrar. Bom, não sou analista político como o César aqui, eu não posso fazer nenhuma previsão segura, né? Só que o processo, ele está ainda em aberto, né? Essas questões todas vão ser resolvidas pela própria Câmara dos Deputados. E para finalizar, eu queria dizer isso. E a Câmara dos Deputados tem legitimidade para isso mesmo, né? Há uma sensação, eu tenho percebido, ainda que não seja um analista político, social, eu tenho percebido um incômodo por parte da população em se perguntar, mas a eleição é indireta? Não é? Sendo que o meu voto foi, bem ou mal, né, num processo
mais democrático, no nosso regime presidencialista, isso é resolvido a cada 4 anos pelas eleições diretas para presidente, de maneira bem democrática. Tá certo. Obrigado pela participação dos dois no programa de hoje. A gente vai, durante todo o dia, acompanhar e o desdobramento disso fica para amanhã. A gente vai fazer um belo intervalo, um rapidinho intervalo, e na volta a gente já volta com outros convidados. Não saia daí, voltamos já já.